Olá para você, professor, para você, tutor, para você, aluno do curso da Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Convido vocês a estar assistindo a partir de agora a mais uma apresentação de seminário que será feita por um membro de nossa equipe. Agradeço neste momento os professores que estão assistindo à apresentação do nosso seminário, o seminário do Estágio Supervisionado 1. A proposta da professora para a nossa equipe é que a gente falasse um pouquinho do nosso tema, a nova governança pública e os modelos para prestações de serviço público. A nossa equipe é composta pelos acadêmicos Roberta Kelly, Christian Alain, Ivanete Barbosa, Jean Carlos, Larissa Daiane, Sandro Felipe. Os modelos para prestações de serviços públicos. Esses modelos de prestações de serviço público, segundo a Agronoff, passa por 4 fases. A primeira dessas fases surge com o Estado-nação, cuja prioridade se centrava no cumprimento da lei e na vontade política. A segunda fase dispõe do estado do bem-estar, pelo qual se desenvolvem as relações e interdependência entre agentes públicos e sociais. A terceira fase é marcada pela introdução de novos participantes no que concerne à prestação de serviços públicos. A quarta fase, e a atual fase, a missão do Estado tem vindo a ser cumprida por vários agentes e agências, podendo ser públicas, incluindo os variáveis níveis de governos, privados ou em sociedade. A hierarquia e a administração pública profissional. A administração pública, ela baseia na existência de uma hierarquia em que a autoridade é exercida com o objetivo de manter a tradição do Estado. Que tradição é essa? Essa tradição a situa em razão de fatores sociais, políticos e econômicos, segundo Osborne, 2012. E a hierarquia pode ser caracterizada pelo seguinte: ela pode operar dentro de sistema fechado, ou seja, não considera a influência externa e daí não interage com o exterior no que concerne a troca de informações. Também essa hierarquia pode ser no sentido do atingimento da eficiência para o preparatório através da melhor utilização dos recursos que são escassos, porque a melhor utilização desses recursos possibilita atender mais usuários sem que estivessem aumentado todos os custos operacionais. E por fim, caberia aos burocratas a implementação dessas políticas. Os burocratas tornariam-se responsáveis pela interpretação das decisões políticas e, em seguida, colocavam em prática a missão que lhes foi confiada. A nova gestão pública e a utilização dos mercados. Essa utilização desses mercados da nova gestão pública, da nova governança pública, ela se dá por processos, por etapas. Eles são interligados, um depende do outro para poder existir. E esses processos são um exemplo. Esses processos para que a avaliação de desempenho seja crucial, é necessário realizar. Para que isso seja realizado, essa avaliação de desempenho seja realizada, tem que ter etapas posteriores, que é poder na profissão atuante. Para que esse controle seja apropriado, torna-se necessário adotar padrões de desempenho, medidas de avaliação. Uma vez que definidas essas metas, exige-se um maior controle de resultados. As degradações das grandes unidades do setor público, mas as degradações das grandes unidades do setor público têm outro intuito. Quais são esses intuitos? No setor público, para que haja melhor e que possa se adequar ao desempenho das organizações públicas, o estilo de gestão praticado pelos privados poderão ser adotados. Finalmente, é necessário uma maior disciplina da utilização desses recursos públicos. Então, a utilização desses recursos públicos, para que tenha uma melhor utilização, eles têm que passar por etapas, por processos, para ter um melhor resultado.
Críticas ao modelo da nova gestão pública. Como que ela se dá? Ela se dá por falta de claras e inequívocas provas que a participação do privado resultou em ganhos de eficiência e diminuição de custo. Também se dá pela dificuldade de contratar serviços a terceiros por parte de pequenos governantes locais, pelo aumento dos custos das negociações e monitoria dos contratos, pela falta de interesse por parte dos privados em licitarem serviço que exija avultados investimentos e iniciativa de manutenção de infraestrutura, a variante da reforma. A nova gestão pública, ela nos remete para um pacote de reforma que, em vez que ela foi iniciada no Reino Unido, ela proliferou para vários países e continentes. Inicialmente, ela propagou aos países de expressão inglesa, como Estados Unidos da América, a Austrália e na Nova Zelândia. De fato, esse movimento de reforma foi inicialmente introduzido por Churchill no Reino Unido e Ronald nos Estados Unidos da América. A nova governança pública. A nova governança pública, para a gente falar de governança, vamos explicar um pouquinho dessa nova governança pública, então vamos falar um pouquinho do que é governança. Governança refere à capacidade de implementar decisões tomadas, expressas, lideranças, conhecimento e controle dos recursos financeiros, materiais e humanos por parte dos governantes para executar as atividades a fins com vista de alcançar os objetivos almejados com eficiência, eficácia e efetividade. A nova governança pública identifica e reconhece a importância da relação do governo com a sociedade, propondo uma relevância para as relações horizontais do governo, criando uma rede de governança e responsabilidade das ações dos gestores. O enquadramento dessa nova governança pública, como que se dá esse enquadramento? A postura governativa face à participação do cidadão na governança da coisa pública fica marcada pela eleição de Tony Blair. Ele é o primeiro-ministro britânico. Isso se deu em 1º de maio de 1997. Embora sua visibilidade inicial foi no Reino Unido, porém, o primeiro registro de prática real, efetiva, concertada do modelo de governança remota à década de 80, tendo sido adotado na ocasião na cidade de Tibet, na Holanda. Como se dá as redes e networks para as prestações de serviços públicos. A ascendência das redes de networks trata-se de uma notória com o trabalho de Castelo, 2010. O autor descreve um influxo nas redes da sociedade, sendo marcada pela interdependência entre unidades, para que os objetivos a que se propõem possam ser atingidos. Segundo Castells, a interdependência também se dá igualmente ao pautar as relações entre as organizações do setor público, para que o seu serviço possa ser eficiente e eficaz enquanto a sua prestação. A cooperação intermunicipal nessa nova gestão pública. A cooperação intermunicipal surge como um arranjo possível que seja empregue para ultrapassar as dificuldades financeiras que usualmente acometem os governos locais. Também essa cooperação intermunicipal, de acordo com Silvestre Marco, esse conceito de cooperação dá-se através de acordo formal entre 2 ou mais órgãos públicos locais que visam em comum executar as tarefas de um modo eficiente em elevar a qualidade dos serviços e promover o desenvolvimento regional. As parcerias públicas dessa governança. O diferencial entre a relação interpessoal e as parcerias públicas contempla acordo de cooperação entre organizações que não se encontram no mesmo nível hierárquico. Também, se os acordos das cooperações entre os governos locais visam suprir carências financeiras
para a prestação de serviços públicos, as parcerias públicas firmam-se na coordenação de ações entre as parcerias públicas, né, dos parceiros envolvidos, a conceptualização e o nível de participação. O termo de nova governança pública foi cunhado por Osborne em 2006 e mostrou-se como uma primeira tentativa de contextualizar um novo modelo e arranjo institucional e organizacional para a provisão e prestação de serviços públicos. Segundo Osborne, em 2017, é imperioso que o serviço público seja prestado de modo a acrescentar valor público. Contudo, o que poderá assumir como valoroso para o público depende grandemente da natureza e da dimensão que lhes foi associado. Pela existência de múltiplos atores para a prestação de serviço público, é demandado um entendimento sobre o seu real significado para os vários agentes envolvidos. São os vários elementos, né, que inclui nesse modelo a saber. Segundo Osborne, tem alguns elementos. Um desses elementos é a fragmentação de necessidade na sociedade pós-moderna. Outro pode ser a evolução plural e pluralista das abordagens à prestação de serviço público. A evolução do plano da pluralidade circunscreve ao desenvolvimento de múltiplas organizações na prestação de serviço público, assumindo seus responsáveis em relação à interdependência. A consequência da necessidade de focar os sistemas de prestações de serviço para além das relações interorganizacional. Essa abordagem diferencia-se da perspectiva da decisão centralizada sobre políticas públicas. Uma mudança nas habilidades da gestão necessária para a prestação de serviços públicos, para que se privilegie a governação e as consequentes políticas públicas e sua implementação, é necessário melhorar todo o conjunto de um sistema em que os atores operam. E segundo Osborne, aumento do foco nos utilizadores de serviço enquanto coprodutores pela existência da hierarquia, verifica também a utilização de serviços que assumem um papel passivo na definição do desempenho do serviço e da avaliação. Então a gente viu, governança e gestão estão juntas, entrelaçadas, tem que ter essa interligação, para estar acontecendo. E eu quero agradecer aos professores que neste momento assistem o nosso seminário. Muito obrigada pela oportunidade, tá? A nossa equipe agradece a nossa participação com esse trabalho, com mais esse trabalho apresentado. Muito obrigada.